Tá, fala um pouco desse negócio da humanidade disfuncional. Abre esse parênteses. Gostei disso. Tá, qual que é a disfunção? Mesmo que a gente aumente o acesso ao conhecimento, o nosso sofrimento não diminui. Se você olhar os números, você vai ver que isso até está aumentando. Existe uma história, que é uma das histórias mais intrigantes, menos compreendida e mais reveladoras do mundo. Vai ser impossível a gente viver uma vida sem ser condicionado pelo ambiente que a gente está. Essa é uma questão assim, bem profunda e bem complexa, porque a humanidade hoje, no estado normal, que é o estado disfuncional, a humanidade vive no estado disfuncional, todo mundo praticamente é condicionado. Tá, fala um pouco desse negócio da humanidade disfuncional. Abre esse parênteses. Gostei disso. Tá, qual que é a disfunção? Tá? Se você analisar, nós seres humanos, nós sofremos muito. Ok. Existem cargas pesadas de sofrimento. E por mais que a gente avance no acesso ao conhecimento, cara, hoje nós estamos fazendo um podcast, uma pessoa com 20 e poucos anos, tenho acesso a tantos podcasts bons, transformadores. Eu não tinha isso, cara. Nem você. Não tinha. Né? Eu também não tinha. Então, mesmo que a gente aumente o acesso ao conhecimento, à informação, ao treino, à prática, o nosso sofrimento não diminui. A ansiedade, a angústia, o vazio, a sensação de incapacidade, a insatisfação, a frustração, a limitação. Se você olhar os números, você vai ver que isso até está aumentando. Então existe algo para além de tudo isso. Porque isso não está sendo a solução. Nós não estamos conseguindo resolver o problema. Então existe uma disfunção. Qual é essa disfunção? Existe uma história, nós já falamos sobre isso também, que é uma das histórias mais intrigantes, menos compreendida e mais reveladoras do mundo. E essa história está em Gênesis. E ela diz respeito, Joel, a nossa separação com Deus, que aconteceu no Jardim do Éden. E a maioria de nós, na minha percepção, se você não acredita nisso, não tem problema nenhum, é a minha percepção. Na minha percepção, essa é a história menos compreendida da humanidade. E o grande segredo está ali, que é a história do Éden, Jardim do Éden. Então, os seres humanos aparecem no Éden. O Éden é o quê? Ele é um lugar onde você vive em total intimidade com Deus. Adão e Eva estavam lá, em total intimidade com Deus. E Deus diz o seguinte, estavam eles passeando lá, e para mim isso é uma história, não é a realidade. Adão e Eva somos eu e você. Adão e Eva são os teus meninos. Cada pessoa que nasce é o primeiro ser humano que vem. Então o que acontece? Adão e Eva estavam em total intimidade com Deus. E Deus diz o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês são livres. Eu só recomendo que vocês não comam a fruta daquela árvore. Porque se vocês comerem a fruta daquela árvore, vocês vão morrer. E aí, tá bom. Mas tem uma questão que me intrigava muito. Eu perguntava isso para os padres, eu fui seminarista, e aí no nosso estudo bíblico eu disse, mas por que essa árvore se chamava árvore do conhecimento? A árvore proibida era a árvore do conhecimento. E por que a árvore do conhecimento tinha o fruto do bem e do mal?
Aí vinha aquelas respostas, mas eu nunca me convenci disso. Então, o que acontece? Além da árvore do conhecimento, tinha uma serpente tagarela lá. O que uma serpente tagarela estava fazendo no paraíso aí com Adão e Eva e com Deus? E essa serpente tagarela ficava futricando no ouvido de Adão e Eva: vocês precisam comer esse fruto. Isso é bobagem que Deus está falando, não sei o que. Tá. Quando Adão e Eva comem o fruto da árvore do conhecimento, a fruta do bem e do mal, eles não morrem. O que acontece? Eles se percebem nus. Eles ficam com vergonha. Eles se cobrem. Eles se escondem. Então, qual foi a grande mudança que aconteceu ali? Houve uma separação. Você, se você está em casa, nu, diante da sua esposa, você não tem vergonha. Por quê? Porque vocês são íntimos. Agora, se você está nu diante de um estranho, você se cobre. Por quê? Porque não há mais intimidade. Então, aqui no Jardim do Éden, o que acontece? Nós perdemos a intimidade com Deus. Em que momento nós perdemos a intimidade com Deus? Quando nós nos apropriamos da fruta do conhecimento, da fruta do bem e do mal. Mas qual a importância disso? Por que isso é importante? Porque se você trouxer isso na nossa vida, no nosso dia a dia, quanto mais nós nos apropriamos do conhecimento, mais nós nos afastamos da essência de quem você verdadeiramente é. Então, esse é o grande problema. A morte que aconteceu no Éden não é a morte física do corpo. É a nossa morte espiritual. Eu não gosto de usar muito a palavra espiritual, porque ela tem uma carga cultural muito pesada, mas é a morte da nossa essência. Aquilo que você verdadeiramente é em essência. Que é o ser.